Dar ou não a notícia de um sequestro? Esse dilema voltou à tona no ano de 2001, quando Patrícia Bravanel e Silvio Santos foram sequestrados. Eu sou Henrique Oliveira, jornalista, e esse é o canal Passado a Limpo. Fernando Dutra Pinto teve um encontro nada amistoso com o apresentador e animador Silvio Santos. Isso porque Fernando foi acusado, na época, de ter sequestrado a filha dele, Patrícia Bravanel, no final do mês de agosto do ano de 2001. Segundo informações da imprensa na época, Patrícia Bravanel, uma das filhas de Silvio Santos, estava saindo de sua casa no bairro do Morumbi, em São Paulo, quando foi abordada por um homem que a sequestrou e levou para um cativeiro. Ela estava indo para mais um dia de aula na Faculdade de Administração de Empresas que cursava no ano. Ela ficou por 7 dias nas mãos dos sequestradores. E Patrícia foi notícia nos principais veículos de imprensa daquela época. E isso gerou um alvoroço muito grande na mídia e também na opinião pública brasileira. Durante todos esses dias de sequestro, a família de Silvio Santos pediu silêncio à mídia. É isso mesmo. Foi feita uma carta para a mídia pedindo silêncio para colaborar com as investigações de que Patrícia estava sofrendo sequestro. Porém, não foram todos os veículos de comunicação que acataram esse pedido da família Bravanel. Na época, Silvio Santos disse que esse era um pedido da Polícia Civil para não atrapalhar as investigações e saber qual era o paradeiro da filha de Silvio Santos. Porém, a Rede Globo tratou de trabalhar todas essas informações e passar que a filha de um dos maiores empresários do Brasil e um dos maiores apresentadores de televisão do Brasil estava sequestrada. Assim, a crítica por parte de vários veículos de comunicação contra a Globo, inclusive o SBT, que é de propriedade de Silvio Santos, foi muito grande por dar ou não a notícia. E isso é um dilema que até hoje permeia nas redações brasileiras. Em seu site Memória Globo, relembrando esse caso do sequestro de Silvio Santos e de Patrícia Bravanel, a Globo diz que é uma conduta adotada pelo veículo de comunicação carioca. Desde 1990, essa conduta é adotada pelo veículo, de dar a notícia de um sequestro, seja ele quem for. Na madrugada de 28 de agosto de 2001, Patrícia Bravanel foi libertada do sequestro, chegando na sua casa por volta das 3h30 da manhã e encontrando com seus familiares. A princípio, foi dito pela polícia e pela família de Silvio Santos que não foi pago nenhum valor de resgate, só que isso vai ser falado lá na frente. Uma entrevista que ficou muito famosa na época foi que Patrícia deu aos jornalistas que ficavam ali acampados na frente da casa de Silvio Santos. Ela apareceu em uma sacada ali da sua casa no Morumbi e concedeu entrevista coletiva aos jornalistas. E ela disse, passou todas as informações, falou que não sabia o número de sequestradores que estavam nessa casa onde ela ficou esses 7 dias, também que deixou bem claro que não foi pago nenhum valor de resgate sobre a vida dela, e também foi falado sobre a forma que foi tratada durante esses tempos de cárcere. Em nenhum momento Patrícia Bravanel deixou muito claro que ela foi em algum momento espancada, algum momento torturada, não. Ela falou que foi muito bem tratada pelos sequestradores. Eles falavam sempre um número diferente. Que eu conheci eram 3. Não viu. Eram jovens, gente. Nenhum momento da cara deles. Eles falaram que o meu Deus é poderoso, que eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso. Porque eles não estavam entendendo como que eles não conseguiam encostar a mão em mim. A libertação. Na segunda-feira ele falou, hoje você vai embora. Não importa se você pagar o resgate ou não, hoje você vai embora. Porque eu tava com a Bíblia lá e ele escreveu assim, você é a melhor pessoa do mundo. Eles me deixaram numa rua e eu contei até 25 para deixarem eles ir embora e eu vim embora. O que aparentava ser o fim de uma história sobre isso não terminou por aí. Na manhã do dia 30 de agosto, o plantão da Globo anunciava, pela voz de Carlos Nascimento, que a casa de Silvio Santos havia sido invadida por Fernando Dutra Pinto, aquele que sequestrou a filha de Silvio Santos.
De acordo com informações, Fernando teria pulado um muro e rendido Silvio Santos, que estava com sua família dentro de casa. Fernando Dutra Pinto deixou sair algumas pessoas e somente ficou com o apresentador e o empresário na casa. Durante 8 horas, Silvio Santos ficou na mira do sequestrador Fernando Dutra Pinto. A imprensa já se amontoava em frente à casa de Silvio Santos para saber mais informações sobre o paradeiro, sobre o estado de saúde de Silvio Santos. Polícia, imprensa, tudo ali tentando saber o que estava acontecendo. Momentos depois, muitos anos depois, Silvio Santos fala sobre o sequestro. Ele disse que na época Fernando Dutra Pinto, o sequestrador, entrou na casa e o rendeu. E ele estava muito nervoso com o desfecho desse caso. Por quê? Tentaram buscar Fernando, tentaram prender Fernando numa noite anterior em um flat na cidade de Barueri. Durante a sua fuga, Fernando chegou a matar 2 policiais civis e, por conta de estar no 9º andar, saiu por fora do prédio, fugindo ainda assim. Durante toda a noite, a Polícia Civil fez cercos e cercos para tentar localizar o sequestrador de Patrícia Bravanel e posteriormente de Silvio Santos. Porém, na manhã, isso tudo mudou porque ele estava na casa de Silvio Santos. Por 8 horas isso aconteceu, muitas negociações, trocaram da Polícia Civil o poder de negociação para a Polícia Militar, todo o alto comando da Polícia Militar foi até a casa de Silvio Santos, e uma das exigências de Fernando Dutra Pinto era a presença do governador Geraldo Alckmin. Após muita conversa dentro da casa de Silvio Santos, o sequestro e a invasão à casa de Silvio Santos acabou com a rendição de Fernando Dutra Pinto. Silvio Santos não sofreu nenhum ferimento, muito menos o governador do estado de São Paulo. Silvio Santos cumprimentou os jornalistas e também cumprimentou Geraldo Alckmin, que esteve por dentro da casa dele por uma exigência do sequestrador Fernando Dutra Pinto. E isso pode ser crucial ou não para o desfecho do caso. A crítica sobre os veículos de comunicação que deram ou não a notícia do sequestro da filha de Silvio Santos e depois da invasão da casa de Silvio Santos permeou pela imprensa brasileira. Há um dilema dentro da mídia brasileira de que notícias desse caso de sequestros podem ser dadas ou não, ou você silenciar diante de um fato desse quando a pessoa é uma pessoa conhecida, uma pessoa famosa ou um político, por exemplo. Muitos veículos de imprensa, como eu já disse, deram a notícia e outros acataram o pedido da família Bravanel de não dar a notícia. A Rede Globo, no caso, recebeu inúmeras críticas por diversas autoridades, por diversos intelectuais e diversos jornalistas. Alberto Dines, do Observatório da Imprensa, chamou atenção em um artigo na época sobre o silêncio da mídia referente ao caso de Silvio Santos. Para ele, havia uma discussão muito grande do peso e da medida. Se é uma pessoa famosa, se segura, se silencia, ou se é uma pessoa menos famosa, o sequestro é divulgado amplamente pela mídia. No Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, ainda há um dilema, porém, ele deixa bem claro. O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros diz que a liberdade de imprensa gira em torno do comprometimento e da responsabilidade social do veículo de comunicação. E isso é inerente à profissão. Portanto, se essa notícia tem que ser dada ou não, cabe aos veículos de comunicação e também aos jornalistas, prezando sempre pela ética e pelo compromisso com a verdade e a apuração dos fatos. Por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo, mais conhecido como Estadão, preferiu não dar essa notícia e deixou claro em suas páginas. Eles preferiram não dar a notícia, acatando o pedido da família Bravanel, em detrimento à vida de Patrícia. Portanto, ainda há um dilema nas redações brasileiras, em dar a notícia ou não. Essa decisão cabe aos jornalistas e aos veículos de comunicação. Dar a notícia sobre um sequestro não há necessariamente a ideia de que vai ajudar a polícia ou vai atrapalhar as investigações, que pode dar um desfecho ruim
ou um desfecho bom para as investigações da polícia. Isso cabe ao jornalista com sua ética, o seu faro jornalístico e a sua apuração. Você lembra das matérias jornalísticas dessa época? Lembra desse caso em 2001? Pois bem, deixa o seu comentário aqui embaixo, vamos trocar ideias sobre esse assunto. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.